Fala galerinha, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje vamos dar continuidade ao estudo de produtos notáveis, tá? Essa é a parte 2 da aula. Na aula anterior, nós investigamos o quadrado da soma e o quadrado da diferença. Agora, nessa aula, aula 13, nós vamos estudar outro produto notável muito importante, o produto da soma pela diferença. Tá, ok? A ideia principal da aula é perceber que algumas multiplicações aparecem com tanta frequência que vale a pena reconhecê-las rapidamente. Isso ajuda tanto no desenvolvimento de expressões algébricas quanto na fatoração e, mais adiante, na resolução de equações de segundo grau. Tá? Então, durante a aula, prestem atenção principalmente no padrão. Quando temos dois fatores quase iguais, um com sinal de mais e outro com sinal de menos, o resultado tem uma forma especial, tá? Nessa aula, nós vamos trabalhar com produtos notáveis e também a relação deles com equações polinomiais de segundo grau, tá certo? O primeiro objetivo é reconhecer o produto da soma pela diferença como um produto notável, tá? Isso significa olhar para uma expressão como, abre parênteses, A mais B, fecha parênteses vezes, abre parênteses, A menos B, e perceber que ela segue um padrão, sem precisar fazer toda a distributiva todas as vezes, tá? Entende? Porque você teria que fazer aqui A vezes A ao quadrado, A vezes B, AB, B vezes A, AB, B vezes B, B quadrado. Então, o resultado vai ser sempre esse. Então, quando você reconhecer esse padrão e mantê-lo automático na sua cabeça, isso vai facilitar outros processos, tá? Também vamos compreender como esse padrão aparece na fatoração. Em outras palavras, nós vamos aprender a fazer o caminho de ida e volta, tá? Sair do produto e chegar na diferença de quadrados e também sair da diferença de quadrados e voltar para o produto, tá? Por fim, vamos relacionar isso com equações do segundo grau. Ainda que hoje o foco maior seja investigar o produto notável, esse conteúdo ele será muito útil quando precisarmos resolver equações usando fatoração, tá bem? Beleza, então. Vamos começar observando eh, a figura, tá? Nós temos um quadrado maior e dentro dele um quadrado menor, tá? A parte destacada em amarelo é a região que sobra quando retiramos o quadrado menor de dentro do quadrado maior. Os lados desse quadrado medem A e B. Então, pensem comigo. Se o lado do quadrado maior é a área dele é A quadrado, A ao quadrado. Se o lado do quadrado menor é B, a área dele é B ao quadrado. A pergunta pede duas expressões algébricas equivalentes para representar a região amarela. A primeira forma deve ser mais direta. A área do quadrado maior, a área do quadrado menor. Aliás, a área do quadrado maior menos a área do quadrado menor. Tá? A segunda forma, ela pode parecer ou pode aparecer, né, quando reorganizamos essa região amarela em partes retangulares. Tá? Pensem nisso. Agora, para um pouquinho o vídeo e pense. Tente escrever essas duas expressões. Não se preocupem apenas com a resposta final. Tentem explicar por que as duas expressões representam a mesma área, tá? E aí a gente já vem com a resolução. Bom, vamos lá. Vamos organizar a resolução primeiro. A região amarela pode ser vista como a diferença entre duas áreas. A área do quadrado maior é A ao quadrado e a área do quadrado menor é B ao quadrado. Portanto, uma expressão
para a área amarela é A ao quadrado menos B ao quadrado, tá certo? Mas a figura também permite outra leitura. Podemos reorganizar a região amarela em dois retângulos. Um deles tem A1 e o outro tem área A2. Tá? Então, área A1 e área A2. Pela decomposição mostrada, um retângulo tem área A vezes, abre parênteses, A menos B. E o outro tem área B vezes, abre parênteses, A menos B, fecha parênteses. Tá? Somando as duas áreas, nós temos A vezes A menos B mais B vezes A menos B. Tá? Agora, observem que os dois termos têm um fator em comum, A e B. Quando colocamos esse fator em evidência, ficamos com A menos B, A mais B. Assim chegamos à igualdade central da aula. A ao quadrado menos B ao quadrado é igual a menos B vezes A mais B. Essas duas formas representam a mesma região amarela. Um está como diferença de quadrado, o outro está como produto da soma pela diferença. Então, diferença de quadrado e produto da soma pela diferença. Tá? Então, quando vocês olharem para essas duas expressões, lembrem-se que elas são equivalentes. Tá? Agora, vamos aplicar essa mesma ideia em uma situação contextualizada. O problema fala da ampliação da cobertura de um terminal de integração entre ônibus e metrô, que é visto acima. Tá? Então, o telhado tem duas faixas azuis, indicadas por A1 e A2, que protegem as plataformas de chegada. As partes brancas representam áreas de circulação interna. O que queremos descobrir é a expressão algébrica que representa a área azul. Percebam que a figura não está aqui apenas para enfeitar o problema. Ela nos ajuda a enxergar a área total como a soma de duas partes. Então, antes de tentar usar a fórmula, vamos identificar quais são as dimensões de cada faixa. Parem o vídeo, pensem, tentem montar a expressão da área azul como a soma das áreas A1 e A2. Depois vamos simplificar essa soma para perceber o padrão do produto notável. Vamos resolver a área azul e a soma das áreas. A área azul é a soma das áreas A1 e A2, tá certo? Isso está explícito aqui na parte superior do nosso desenho. A primeira faixa tem área A1, que é igual a M vezes M menos N. A1 é igual a M vezes M menos N, tá? Não vou falar do parênteses porque eles estão aqui na tela, tá? Para simplificar, vou falar só M menos N. Tá? A segunda faixa tem área A2, tá? Que significa o quê? N vezes M menos N. Tá? Agora, observe um fator comum. Tá? Os dois termos têm M menos N. Quando colocamos esse fator em evidência, ficamos com M menos N vezes M vezes N. Aliás, ficamos com M menos N vezes N. Desculpa. Ficamos com M vezes
m menos n mais n vezes m menos n, tá? Também podemos conferir desenvolvendo, tá? Por quê? Porque isso resulta em m ao quadrado menos mn mais mn menos n quadrado. Tudo isso é igual a m ao quadrado menos n ao quadrado. Portanto, a área azul ela pode ser representada por m menos n vezes m mais n ou por m quadrado menos n quadrado. De novo, temos a mesma ideia. Produto da soma pela diferença gera uma diferença entre quadrados. Agora vamos formalizar o padrão que apareceu nas duas atividades. Quando multiplicamos a soma de dois termos pela diferença desses mesmos dois termos, o resultado é sempre o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Então, o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Algebricamente, nós escrevemos assim: a mais b vezes a menos b é igual a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, considere que a e b são números reais. Vamos entender por que isso acontece? Então, o que acontece aqui nada mais é do que a aplicação da distributiva. Nós temos a vezes a, que é igual a quadrado. Depois, a vezes menos b, que dá menos ab. Depois, b vezes a, que dá mais ab. E, por fim, menos b, que dá b vezes menos b, que dá b ao quadrado. Tá? Então, os termos menos a e menos ab e menos ab e mais ab são opostos, eles se anulam. Por isso que no final representam apenas a ao quadrado menos b ao quadrado. Esse é o motivo de chamarmos esse produto de notável. Tá? Ele sempre produz uma diferença entre quadrados. O mais importante é reconhecer a estrutura, mesmo os termos, sinais diferentes. Agora, é a vez de vocês aplicarem o padrão. O produto apresentado é 9 mais A2A vezes 9 menos 2A. Antes de responder, identifique quem é o primeiro termo e quem é o segundo termo. O primeiro termo é 9, o segundo termo é 2A. Como estamos multiplicando soma pela diferença, usamos o padrão quadrado do primeiro termo menos quadrado do segundo termo. Então, pensem, o quadrado de 9 é 81. O quadrado de 2a é 4a2. Portanto, o desenvolvimento deve resultar em 81 menos 4a. Vou dar um momento para vocês analisarem as alternativas e escolherem a opção que corresponde a esse resultado. Tá? Pensem um pouquinho, pausem o vídeo e a gente já vem com o resultado. Vamos conferir a resposta? No produto 9 mais 2a vezes 9 menos 2a, os termos são 9 e 2a. Aplicando o produto da soma pela diferença, temos 9 ao quadrado menos 2a ao quadrado. Agora, desenvolvemos cada quadrado. 9 ao quadrado é igual a 81. E 2a ao quadrado é igual a 4a ao quadrado. Portanto, o resultado é 81 menos 4a quadrado. Observem com cuidado. Tá? Quando elevamos 2a ao quadrado,
elevamos tanto o número 2 quanto a letra A. Por isso, 2a ao quadrado não é 2a ao quadrado, é 4a ao quadrado. Esse detalhe costuma gerar erro. Sempre que houver um produto dentro desses parênteses, todo o produto é elevado ao quadrado. Agora vamos praticar com dois exemplos. A atividade pede para desenvolver produtos notáveis. No item A, 3x mais A vezes 3x menos A, observem que os termos são os mesmos, 3x e A. O que muda é o sinal entre eles. Isso significa que, isso indica que produto da soma pela diferença, tá? Isso indica produto da soma pela diferença. No item B, temos B mais 11 e B menos 11. Novamente aparecem os mesmos termos, B e 11, com sinais diferentes. Resolvam no caderno aplicando o padrão. Quadrado do primeiro termo menos quadrado do segundo termo. Depois vamos comparar as respostas. Pausem o vídeo, façam isso e retornem aqui para a resolução. Vamos corrigir a atividade. O primeiro produto, 3x mais A, vezes 3x menos A, o termo 3x e o segundo termo é A. O primeiro termo é 3x e o segundo termo é 3A. É A. Aplicando o padrão, temos 3x ao quadrado menos A ao quadrado. Como 3x ao quadrado é igual a 9x quadrado, o resultado final é 9x quadrado menos A quadrado. Agora vamos fazer o caminho contrário até aqui, tá? Bom, o que fizemos até o momento foi o seguinte: nós começamos com o produto e chegamos à diferença de quadrados. Nessa questão, a expressão já aparece como diferença de quadrados. 9x quadrado menos 25, tá? A pergunta é: qual produto essa expressão é equivalente? Para responder, precisamos identificar os quadrados, tá? O termo 9x quadrado pode ser escrito como 3x quadrado. O termo 25 pode ser escrito como 5 quadrado. Então, se temos uma diferença de quadrados, ela deve ser fatorada como soma pela diferença. 3x mais 5, 3x menos 5. Antes de revelar a resposta, analisem as alternativas, verifiquem qual delas corresponde à fatoração, anotem tudo isso no caderno e já já a gente vem com a resposta. A alternativa correta é a 3x mais 5 vezes 3x menos 5. Vamos observar por que outras não servem. Se multiplicarmos 3x mais 5, 3x mais 5, teremos o quadrado da soma e aparecerá o termo do meio. Se multiplicarmos 3x menos 5 vezes 3x menos 5, teremos o quadrado da diferença e também aparecerá o termo do meio. Já a expressão 3x vezes 3x menos 25 não representa a diferença entre dois quadrados. Ela é apenas uma multiplicação com um fator comum, mas não corresponde a 9x quadrado menos 25. Portanto, quando vemos 9x quadrado menos 25, precisamos pensar 9x quadrado, 3x quadrado menos 5 quadrado. E isso leva diretamente a 3x mais 5 vezes 3x menos 5. Certo? Vamos lá para a resolução passo a passo. Aqui está a justificativa formal da questão anterior. A expressão 9x quadrado é menos 25, né? Aliás, a expressão 9x quadrado menos 25 é uma diferença
de quadrados. Tá? Primeiro, reescrevemos 9x² como 3x². Depois, reescrevemos 25 como 5 ao quadrado. Assim, ficamos com 3x² menos 5 ao quadrado. Aplicando o produto da soma pela diferença, temos 3x mais 5, 3x menos 5. Esse slide é importante porque ele mostra a fatoração. Fatoração, né, fatorar, significa transformar uma expressão em produto. Então, quando saímos de 9x² menos 25 e chegamos a 3x mais 5x, 3x menos 5x, estamos fatorando a expressão. Essa habilidade ela será essencial para resolver equações do segundo grau. Muito bem? Agora vamos para uma questão da UBMAP. A figura mostra um quadrado dentro de outro formando uma região cinza. Né? O enunciado diz o seguinte: a área dessa região cinza em centímetros quadrados é numericamente igual ao perímetro dessa mesma região em centímetros. Em seguida, ele explica essa relação dizendo que o valor da soma dos perímetros dos quadrados é igual ao valor da diferença entre as suas áreas. Essa questão parece geométrica, mas a estratégia será algébrica. Vamos chamar o lado do quadrado maior de x e o lado do quadrado menor de y. A diferença entre as áreas será x² menos y². A soma dos perímetros será 4x mais 4y. O objetivo será descobrir x menos y, ou seja, a diferença entre as medidas dos quadrados dos lados dos dois quadrados, certo? Então, vamos lá. Agora, observem a pergunta. Qual é a diferença entre as medidas dos lados desses quadrados? As alternativas são 1, 8, 6 e 4. Tá? 1, 4, 6 e 8. Mas não vamos tentar chutar pela imagem. Vamos usar a informação algébrica do enunciado. Tá? Como a área cinza corresponde à diferença entre as áreas dos quadrados, ela pode ser representada por x² menos y². Como o enunciado relaciona essa área com a soma dos perímetros, nós podemos escrever x² menos y² é igual a 4x mais 4y. Antes de avançarmos para uma resolução completa, tentem pensar. Onde aparece o produto notável dessa equação? A expressão x² menos y² é uma diferença de quadrados. Então, ela pode ser fatorada. Então, aqui está a resposta correta e em seguida a gente vem com a resolução completa. Tá? Vamos iniciar a resolução, então. A questão quer a diferença entre os lados. Então, queremos encontrar x menos y. A informação principal é que a diferença entre as áreas é igual à soma dos perímetros. Em linguagem algébrica, isso significa o quê? x² menos y² é igual a 4x mais 4y. Agora entra o conteúdo da aula para a gente praticar. Tá? O primeiro membro, x² menos y², é uma diferença de quadrados. Portanto, ele pode ser fatorado como x mais y vezes x menos y. O segundo membro, 4x mais 4y, também pode ser fatorado, colocando 4 em evidência. 4 vezes x mais y. No próximo slide, vamos concluir essa simplificação e chegar à alternativa correta.
Sejam y e x as medidas dos lados do quadrado, maior e menor, respectivamente, temos os dados a seguir. Tá? Área maior, x², perímetro maior, 4x, área menor, y², perímetro menor, 4x. Queremos determinar x menos y, tá certo? Então, chamamos o lado do quadrado maior de x e o lado do quadrado menor de y. A área do quadrado maior é x² e o perímetro é 4x. A área do quadrado menor é y² e o seu perímetro 4y. A área cinza é a diferença entre as áreas x² menos y². Pelo enunciado, essa área cinza é igual à soma dos perímetros dos dois quadrados. Então, escrevemos x² menos y² é igual a 4x mais 4y, certo? Elas não são iguais? Agora, fatoramos os dois membros. No primeiro membro, x² menos y² vira x mais y vezes x menos y. No segundo membro, nós colocamos o 4 em evidência. Então, 4x mais 4y vira 4 vezes x mais y. Tá? Ficamos, então, com x mais y vezes x menos y, que é igual a 4 vezes x mais y. Como x mais y aparece nos dois lados e representa uma medida positiva, podemos simplificar esse fator e aí sobra x menos y igual a 4. Tá? Entenderam? Essa já é a solução e eu vou colocar ela aqui para vocês ao lado. Deixa eu só mudar a minha imagem para ela não atrapalhar vocês. Tá certo? Aqui está, então, a solução que nós acabamos de calcular. Portanto, a alternativa correta é a alternativa B. Certo? Vamos para o próximo, então. E aí, o encerramento. Tá? Para encerrar, vamos responder com as nossas palavras. Tá? A primeira pergunta é: o resultado do produto da soma pela diferença é uma soma ou uma diferença entre quadrados? A resposta é uma diferença entre quadrados. Tá? O padrão é sempre a mais b vezes a menos b é igual a ao quadrado menos b ao quadrado. Tá? Esse é um padrão. Tá? A segunda pergunta é: o produto x mais 3, x menos 3 gera uma expressão de segundo grau? Sim. Por quê? Porque aplicando o padrão, nós temos x² menos 9. Como aparece o termo x², trata-se de uma expressão de segundo grau. A ideia central da aula é reconhecer esse padrão nos dois sentidos. Quando vejo a mais b e a menos b vezes a menos b, posso desenvolver como a² menos b². E quando eu vejo a ao quadrado menos b², eu posso fatorar como a mais b vezes a menos b. Tá bom? Por hoje é só, pessoal. Aguardo vocês na próxima aula. Até mais.